Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, sou evangelista, né? Atualmente não estou atuando como evangelista, mas estou firme pregando a palavra de Deus, tá bom? Mas eu sou evangelista, estudei durante 3 anos, foi na época da pandemia, então nós ficamos 3 anos estudando, foi muito bom. Eu sempre aconselho alguém a estar fazendo, que é muito bom. A gente entende muito mais a palavra de Deus quando a gente tem professores tão bem capacitados como os que eu tive. Nós hoje vamos entrar em primeiro Crônicas, capítulo 26. Ontem eu falei tanto, né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, em nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro Crônicas, capítulo 26. Lembrando para vocês que Esdras deixou registrado aqui porque era o povo que estava saindo do cativeiro da Babilônia. Então foram 70 anos que eles ficaram lá. Então era uma nova geração, né? E precisavam conhecer. Aqui, gente, no capítulo 26, nessa Bíblia aqui está falando, hoje eu estou lendo uma Bíblia temática, tá? Nós vamos falar sobre. Quero mandar um beijo grande para a pastora Lucileia, que me deu essa Bíblia quando eu formei para evangelista, tá? Foi em 2019. Quero mostrar aqui para vocês. Ela colocou aqui, ó. Cadê? Ela colocou aqui, olha. Para a evangelista Patrícia Regina Flor de Maio, pelo seu meu aniversário, que foi em novembro, e por sua formatura. Parabéns duplo, né? E que Deus te abençoe nesse novo caminho. Então, é uma Bíblia muito boa mesmo. E aqui está no capítulo 26, então o Esdras vai falar sobre os porteiros do rei. Tem outras traduções que falam de outro jeito. Esta é a relação dos grupos dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Estes foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primeiro, que foi Gediael o segundo, Zebadia o terceiro, Jatinael o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto, Elioneai o sétimo. Foram esses os filhos de Obed-edom. Todo mundo lembra de Obed-edom, quando a arca ficou lá 3 meses e houve uma bênção muito grande lá na casa dele, porque a arca ficou lá. Todo mundo estava com medo de ficar com a arca, porque Uzá tinha tocado na arca e Deus o matou, né? E aqui está falando da genealogia dele: Semaías o primeiro, Jeozabade o segundo, Joal o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom e todo Israel ficou sabendo. O rei Davi ficou sabendo, né? E ele falou assim: vou pegar a arca. Seu filho Semaías também teve filhos que foram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Eusabade. Os parentes dele eram Eluí, Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Então eles eram capazes, eram homens capazes de estar tomando conta da obra financeira do templo e também cuidando das coisas do reino. Aqui também todos esses foram descendentes de Obed-edom. Depois os descendentes de Obed-edom eram 62 descendentes. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados. Todos eles também foram homens capazes. Davi colocou
colocou porque eles eram capazes. Então, um bom líder, ele não coloca pessoas incapacitadas, mas ele coloca a pessoa capaz, ou ele torna essa pessoa capaz, se for da vontade do Senhor, né? É claro, tudo tem que ver se é da vontade do Senhor. Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto, os filhos e os parentes de Oza foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros feitos pelo chefe deles. Eles cumpriam as tarefas do templo e do templo do Senhor, assim como seus parentes. Então eles trabalhavam, eles cumpriam as tarefas do templo, lançaram sorte entre famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta do templo. Então ficava guardado ali. O templo não tinha só uma entrada, né? A porta leste ficou com Selemias. Então lançaram sorte para seu filho Zacarias, sábio e conselheiro. Então ele era capaz, ele era sábio e conselheiro. E a porta norte, que foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom e do depósito para seu filho. A sorte da porta oeste e da porta Salequete, na rua de cima, saiu para Supim e Oza. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Haviam 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul, depois de cada vez no depósito. Quanto ao pátio oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas divisões dos portões descendentes de Coré e Merari. Então aqui eram essas divisões, né? Que eles eram porteiros no templo. Foram pessoas capazes e confiáveis. E agora vai falar sobre os tesouros e outros oficiais. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos, dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Dádivas quer dizer presentes, tá? Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram G e Eli e seus filhos Getã e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor, dos filhos. Oi. Só aprontar aqui para nós aí, tá? Tá bom. Dos filhos de Anarão, Izar, de Hebron e de Uziel. Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos do tesouro. Seus parentes por parte de Eliezer foram seu filho Reabias, que foi o pai de Zesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicre e o trisavô de Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei. Davi pelos chefes da família, que eram comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Então eram pessoas também, eles eram capacitados para a guerra também. Então eles eram, né? Mas eles cuidavam do templo. Eles consagravam parte dos despojos. O que é despojo? Aquilo que eles pegavam da cidade que eles ganhavam a guerra. Os despojos em combate para manutenção do templo. Então, para manter o templo, a necessidade de ofertar no templo, na igreja, para que haja manutenção. E todas as dádivas, todos os presentes consagrados tem Bíblia que fala vidente, mas é profeta, tá, gente? Profeta, aqui está falando vidente. Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner. Abner foi aquele que Joabe matou, né, por traição.
por Joabe, filho de Zeruia, e todos os demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomete e seus parentes. Dos filhos de Izar, Kenanias e seus filhos ficavam responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes ficavam responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes. Eles eram capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe delas no ano 40 do reinado de Davi. Tá? E fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontraram-se com homens capazes de Jazar, de Gileade. Geria tinha 2.700 parentes, não? Homens capazes e chefe de família que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Então, esses 2.700 parentes, né, foram encarregados pelo rei para cuidar das questões pertencentes a Deus e aos negócios do rei. Então, eram homens de confiança. Aqui no Crônicas, quero falar com vocês mais uma vez. É Esdras recontando, ele recontando para o povo que saiu do cativo da Babilônia. Já tinha acontecido isso tudo aqui. E ali cada um descobria qual que era a sua descendência. Este é o capítulo 1 Crônicas, capítulo 26. Deixe o seu like e o seu comentário em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.